Sejam bem-vindos a esta aula. Não sei se já repararam, temos a inclinação de duas turmas. A turma presencial, a turma da distância e uma sessão síncrona. O que significa que estamos a trabalhar também para os alunos da distância que estejam em casa e que estejam a seguir a nossa aula. O nosso plano, tal como ficou combinado, consiste na lecionação e na discussão dos seguintes tópicos: cláusulas acessórias em atos jurídicos, negócios jurídicos, atos administrativos, e vamos estudar esta matéria tendo em consideração o que nós já tínhamos estudado. Primeiro, há uma turma presencial que tem um representante e que vai expor em 10 minutos o que sabe sobre a matéria, e há uma aluna da distância também que vai sentar-se no seu aluno para expor, resumidamente em 10 minutos, o que sabe sobre a matéria. É uma espécie de relatório de investigação partilhado na turma e discutido nesta turma. No fim dessa discussão, darei algumas pistas de orientação. Para que não surjam dúvidas, vou dar uma missão sobre a lição que cada aluno vai dar. E vou assistir serenamente à vossa discussão sobre a temática. No fim, verei se vale ou não a pena intervir, e intervir como? Fazendo uma síntese conclusiva, explicitando dúvidas, levantando problemas que não foram levantados na discussão. A minha intervenção terá a duração que tiver de ter, na medida em que o que resulta da vossa discussão seja suficiente ou não seja suficiente na minha perspectiva. Depois dessa parte, onde teremos essa parte vai nos consumir pelo menos 1 hora. Atenção, não há intervalo. Vamos violar o regulamento hoje, como costumamos fazer, mas hoje, com razão, temos mesmo de fazer isso. A gravação não para e a gravação dura rigorosamente 2 horas. 1 hora para essa parte respeitante às cláusulas acessórias, apostas a contratos, apostas a atos administrativos, etc. Depois faremos um caso prático, resolveremos um caso prático, esse que está exposto na tela. A mesma técnica que temos vindo a seguir, uma intervenção de enquadramento por um aluno, a resolução ponto por ponto dos institutos que foram mencionados no caso prático. No fim, se sobrar tempo, vou dar uma lista de matérias ou de questões que devem reter. Não vou publicitar uma lista de matérias a estudar. Vou eleger umas dezenas de questões e rapidamente nomeá-las para que os alunos possam reter o fundamental a estudar para o nosso encontro da oral, do exame oral final que vamos ter brevemente. Sem mais delongas, convido para este lugar o representante da turma presencial. Quem é? Pode sentar-se aqui e expor a matéria. Não estou a pedir a presença do delegado da turma. Pois, é que não tenho que vir, não sei. A presença é de quem se encarregou de elaborar uma... Ninguém? Não pedi só a turma presencial?
sorte vossa, a representante da turma da distância, faça o favor de sentar Não aqui. está a chegar, pessoal. Não chegou ainda? Não, está mesmo a chegar. Está mesmo a chegar. Muito bem. Ele ou ela está cá dentro de quantos minutos? Faz ideia? Se não, eu dou essa aula, não há problemas nenhum. Não, ela diz que vem aqui, ela é aqui, pede, ela está mesmo a chegar. Bom. Ela já perdeu a maré aqui no Amar, mas pronto, não perdeu a maré, que espera. Depois de dar essa lição, se ela chegar a tempo, fará a exposição que nós pedimos. Falamos de cláusulas acessórias. E cláusulas acessórias porquê? Ou de quê? Cláusulas acessórias a atos jurídicos. Nós, por exemplo, estivemos a trabalhar durante este tempo todo, na última fase da nossa missão, estivemos a falar dos contratos. Contrato para acedermos a um emprego público, de falarmos dos diplomas legais e dos diplomas regulamentares que regem essa matéria. Quem quer ser docente contratado no Instituto Politécnico de Beja tem de passar por uma tramitação no fim da qual assina um contrato de trabalho em funções públicas. Pode ser um contrato a termo certo, resolutivo certo, ou não. E é esse o ponto de partida para a equacionação da outra questão que ficou pendente. Qual é? A questão das cláusulas acessórias. O contrato tem uma via principal. Tem clausulados que são principais e que alimentam um contrato de trabalho em funções públicas. Esse exemplo que nós damos. Mas pode haver uma outra cláusula que não é determinante para a configuração tipológica do contrato, mas é meramente facultativa, pode existir como pode não existir, e é uma cláusula, é uma estipulação facultativa aposta a um determinado ato jurídico, nesse caso, contrato de trabalho em funções públicas, que apesar de não concorrer para a definição tipológica do ato contratual de que falamos, revela-se essencial para a produção dos efeitos desse mesmo ato. A partir do momento em que nós, partes nesse contrato, quisermos introduzir no nosso contrato essa cláusula acessória, ela é uma condição necessária para que o ato principal, que é o contrato de trabalho em funções públicas, produza os seus efeitos. Produza todos os seus efeitos em concreto. Mas é uma cláusula acessória, porquê? Porque facultativa. Ela é acessória porque é facultativa. O que é acessório? Acessório é o que não é essencial. Mas a partir do momento em que fizermos a inscrição desse clausulado no contrato, passa a ser condição sine qua non, para que o contrato produza todos os seus efeitos em concreto. Falámos também, na aula anterior, de uma espécie de tipologia de cláusulas acessórias. Falámos de quê? Lembram-se? Condição, mais termo, mais modo. Ou cláusula modal, também tem o nome de cláusula modal. Comecemos pela condição. O que é uma condição? Condição é uma vicissitude de caráter futuro e incerto
de que se faz depender um ato jurídico. Vicissitude, ou seja, acontecimento de caráter futuro e incerto, de que se faz depender um ato jurídico. Pode ser um ato administrativo, pode ser um contrato, um contrato que é de natureza civil ou civil, que é de natureza administrativa. Portanto, tem essas duas características. A projeção futura é algo que vai acontecer no futuro, mas num futuro incerto. Futuro incerto denomina-se o acontecimento que irá dar-se, embora não haja ciência do dia em que tal irá verificar-se. Sabemos que vai acontecer, mas não sabemos quando, concretamente. Em que dia, hora, minuto, segundo é que isso vai acontecer. Daí falar-se em condição suspensiva e condição resolutiva. Quando é que há condição suspensiva? Na condição suspensiva não produz efeitos, o ato não produz efeitos, até que o evento previsto aconteça. Até que o evento previsto aconteça, não há produção de efeitos. Ou seja, o direito em vista não é até que ocorra o evento. O que é que acontece na condição suspensiva? Ela suspende, como o próprio nome indica, a aquisição e o exercício do direito. Enquanto o evento não ocorrer, não se adquire o direito e muito menos se pode exercer o direito. É a condição suspensiva. No artigo 270 do Código Civil, diz-se que as partes podem subordinar a um acontecimento futuro e incerto a produção dos efeitos do negócio jurídico. Isto é que é condição suspensiva. Um exemplo. Eu vou doar-te uma bicicleta se tu, Manuel, beneficiário desta doação, correres 100 metros em 9 segundos. Acho que o prémio não justifica o esforço. Quem corre 100 metros em 9 segundos merece muito baixo para uma bicicleta, mas promessa é promessa, mas é uma condição suspensiva. Percebem onde é que eu quero chegar? Enquanto o Manuel não conseguir correr os 100 metros em 9 segundos, não tem bicicleta. É uma condição suspensiva, porque está ligado a produção dos efeitos desse negócio, desse ato, está ligada a um acontecimento futuro e mais do que incerto. Porque nesta turma talvez possamos ter um Ben Johnson ou alguém mais eticamente aconselhável em termos de corrida limpa, mas duvido que haja alguém que consiga correr 100 metros em 9 segundos. Se houver alguém, tem uma bicicleta como prémio, sem dúvida nenhuma. Isso é uma condição suspensiva que eu coloquei ao contrato. Esse é o contrato. Condição suspensiva. Quando é que há condição resolutiva? Na condição resolutiva, o direito cessa se o evento acontecer. Na resolutiva, o direito prometido, o direito que consta do contrato, cessa se o evento acontecer. E o artigo 270 do Código Civil também concorre para nos esclarecer a este respeito. Cito: as partes podem subordinar a um acontecimento futuro e incerto a resolução dos efeitos do negócio jurídico. Não é a produção dos efeitos, mas é a resolução dos efeitos. Um exemplo. Manuel fica sem bolsa de estudo no dia em que receber o diploma de licenciatura em solicitadoria. Eu, professor da Manuela, prometi isto num contrato. Aliás, eu não posso porque eu não dou bolsa. O Instituto Politécnico de Beja pediu essa bolsa e condicionou essa bolsa ao fim, à apresentação do diploma. Outra entidade qualquer que promete.
Num caso, é a produção dos efeitos jurídicos que fica condicionada àquele evento futuro incerto. Neste outro caso, é a cessação da produção dos efeitos jurídicos de um ato que fica condicionada a uma ocorrência de um acontecimento futuro incerto. Há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, datado de 22 de 2 de 2017, que também pode nos ajudar, ou pode ajudar o aluno a perceber, em termos práticos, como é que funciona esse mecanismo de condição resolutiva. E estou a citar a cláusula inserida, aí está, em contrato de promessa, estou a citar apenas, de compra e venda, na qual se previu expressamente que, ocorrendo no futuro um facto, entre parênteses, a não realização da escritura de compra e venda até dezembro de 2009, por facto não imputável ao autor, necessariamente incerto, o contrato deixaria de produzir os seus efeitos, fundamentalmente a realização daquela escritura consubstancia uma condição resolutiva do contrato, artigo 270 e 276. Isso acontece muitas vezes nos contratos de compra e venda. Eu, vendedor, faço um contrato de compra e venda com o Manuel, em cujos termos determinamos que, se ocorrer, por exemplo, se não se realizar a escritura de compra e venda até dezembro de neste caso 2019, por facto não imputável a mim, autor, ao Manuel, o contrato não produz qualquer efeito. O contrato de compra e venda é um contrato que diz que eu, promitente vendedor, prometo vender esta casa, tu, promitente comprador, prometes comprar esta casa nestas condições, nestas condições. E uma das condições, e é a cláusula acessória que nós introduzimos, foi exatamente essa. O comprador depende do financiamento bancário, mas ele não manda no banco. O banco pode, na altura devida ou indevida, roer a corda e acontece várias vezes, de repente, uma promessa que havia do banco ou de alguém no banco de ajudar no fornecimento do crédito deixa de existir. Nesse caso, a cláusula que nós introduzimos no contrato não implica qualquer pagamento em dobro do sinal ou execução específica do bem, nada disso. O contrato morre, é um contrato de promessa que não passa de contrato de promessa. Porquê? Porque ocorreu um evento futuro incerto que deu lugar à resolução sem quaisquer consequências penalizadoras do contrato de promessa de compra e venda. Isto é condição. Outra cláusula acessória chama-se termo. O que é o termo? Em que é que consiste o termo? O termo é a baliza temporal que determina o início ou a extinção de um ato jurídico. Sublinho bem, baliza temporal. Baliza temporal, onde inclui unidades temporais como a hora, o dia, o mês, o ano. Ou seja, tem como referência uma data, um acontecimento certo ou um lapso temporal. No termo não ocorre a suspensão da aquisição do direito, mas tão somente o adiamento do respectivo exercício. Não acontece a suspensão da aquisição, mas apenas o adiamento do exercício desse direito. Um exemplo prático. Eu dou-te este Mercedes-Benz classe A Coupé no dia do teu 18º aniversário. É um termo certo. No dia em que prefizeres 18 anos, tens o meu, deixa de ser o meu,
o Mercedes-Benz classe A Coupé. Há uma data. Sabemos que ele faz anos, por exemplo, no dia 20 de outubro de 2019. No dia 20 de outubro, às primeiras horas, ele tem o direito de exigir esse Mercedes-Benz classe A Coupé. Termo. Depois vamos ver em que é que consiste a diferença entre termo inicial e termo resolutivo, termo suspensivo e termo resolutivo. O que é termo... isso é termo certo. Isso é termo certo. Sabemos que na madrugada, às primeiras horas do dia 20 de outubro, há um momento para entrar em vigor plenamente esse contrato. Outro que se trata de termo incerto pode-se verificar no seguinte exemplo. Eu dou-te este Mercedes-Benz, classe A Coupé, no dia do falecimento do rei de Tonga. É um termo incerto porquê? Alguém pode me dizer? Sabemos que vai falecer. Não sabemos? É a data. O rei de Tonga pode viver 100 anos, 200 anos, se tiver sorte, mas não vai ficar aqui eternamente. E no dia em que falecer, esse contrato entra em vigor. O termo é incerto. Não é certo. O certo tem data marcada no calendário. O incerto é um evento que sabemos que vai acontecer, é inexorável, é inevitável, mas não sabemos quando. Tanto basta para considerar o termo incerto. Agora vamos ver os termos, o termo suspensivo ou inicial, o termo resolutivo, em que é que consiste cada uma dessas noções. No termo suspensivo, ou também chamado termo inicial, consideramos a data a partir da qual o direito pode ser exercido. Data a partir da qual o direito pode ser exercido. Quer dizer que a aquisição, cuidado com os fios, sim, a aquisição do direito não é impedida, mas ela é apenas retardada no seu exercício. Ou seja, o termo suspensivo não suspende a aquisição do direito, apenas adia o seu exercício, o exercício desse direito. E termo resolutivo, o que será? É a data a partir da qual o direito não pode ser exercido. Termina aí a produção dos efeitos jurídicos. Atenção, estou a falar em datas, não estou a falar em acontecimentos, em eventualidades, estou a falar em datas. Termina aí a produção dos efeitos jurídicos do ato, com o termo resolutivo, e o artigo 57, salvo erro, da LTFP, na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, podem confirmar se é esse o artigo, acaba por nos ajudar a compreender essa temática. Artigo 57. Confirmem lá isso e leiam, por favor, esse preceito. 57. Sim, pode ler. Só pode ser aposto. Tem que ler mais alto, por favor, para encher a sala. Temos alguém que se ofereceu para ler o teor do artigo 57 da LTFP, aliás, o LGTFP, ou Lei 35 /... Qual é? O ano? 2014. Faça o favor. Só pode ser aposto termo resolutivo ao contrato de trabalho em funções públicas nas seguintes situações fundamentalmente justificadas. A alinhar substituição direta ou indireta do trabalhador ausente ou que por qualquer razão se encontre temporariamente impedido de prestar serviço. A linha B, substituição direta ou indireta do trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo a ação de apreciação da licitude do despedimento. Linha C, substituição direta ou indireta do trabalhador em situação de licença sem remuneração.
Linha D, substituição de trabalhador a tempo completo que passa a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado. Linha E, para assegurar necessidades urgentes de funcionamento das entidades empregadoras públicas. F, execução de tarefa ocasional ou serviço determinado, precisamente definido e não duradouro. E, para o exercício de funções em estruturas temporárias das entidades empregadoras públicas. H, para fazer face ao aumento excepcional e temporário da atividade do órgão ou serviço. I, para o desenvolvimento de projetos não inseridos nas atividades normais dos órgãos ou serviços. J, quando a formação ou a obtenção de grau académico ou título profissional dos trabalhadores no âmbito das entidades empregadoras públicas envolve a prestação de trabalho subordinado. K, quando se trata de órgãos ou serviços em regime de instalação. Estamos a ver que não é por qualquer motivo que se envereda, aliás, pela via do contrato a termo resolutivo, quer certo, quer incerto. Esse preceito fornece-nos as pistas que alimentam qualquer tipo de opção. Há circunstâncias que movem as partes a operarem por esse tipo de contrato. E, finalmente, cláusula modal, o modo. Modo o que é, aliás, modo é um encargo. É um encargo que é imposto pelo autor da liberalidade ao beneficiário desta liberalidade. A impõe a B algo. Vamos ver em que é que consiste esse algo. Porque senão pode ser uma confusão com outros institutos anteriormente estudados. É imposto pelo autor da liberalidade A B, que é beneficiário desta liberalidade, designadamente a favor de terceiro, que é C, é imposto algo para que o beneficiário da liberalidade possa beneficiar ou continue a beneficiar dessa liberalidade, desse direito. Vamos para um exemplo concreto. Samarize, que é o nome de uma pessoa, pode ser invulgar, mas existe, impôs a Ágata, também, esse já não é muito invulgar, o dever de doar um pão de forma por dia ao lar da terceira idade da freguesia do Lumiar, para que ela, Ágata, beneficie de um certo direito. Suponhamos a fruição de um terreno. Isso é modo. Isso é cláusula modal. Isso é uma cláusula acessória aposta a um contrato de doação. Samarize doa a Ágata o terreno X. Mas diz que, para que Ágata beneficie dessa liberalidade, dessa doação, tem de fazer uma coisa por dia. Oferecer, enviar ou ir pessoalmente entregar um pão de forma ao lar da terceira idade X. Esse lar é um lar situado na freguesia do Lumiar, em Lisboa. Não sei se existe, mas por hipótese existe esse lar, ele tem um endereço, o lar tem um endereço, a Ágata tem mesmo de disponibilizar essa quantidade de pão todos os dias. Isso é cláusula modal, isso é modo. Isto é que eu queria que a aluna que se ofereceu para animar esta aula, que ainda não chegou... Sou eu. Bom dia. Um dia. Dei a sua aula.
Enquanto não chegava, eu fui falando. Mas a ideia é a senhora falar disso e não se livra desse encargo, Não, vai ter a ideia de seria sentar-se falar aqui. sobre o acórdão 24 de Abril. Acordo de 24 de Abril? Sim. Sobre o quê? Acumulação de funções. Sobre? A acumulação de funções. Não percebi. A acumulação de funções. É verdade. Então será outra aluna que seria desculpada já? Está bem, fica para depois. Está desculpado. O EAD, eu estou desculpado. Mas será que na turma presencial não podia ninguém que... Ela está cabisbaixa, mas foi ela. Foi. Foi. Não falei com ninguém, né? Na aula anterior. Você falou comigo, mas eu para organizar da sala, para olhar a sala. Foi a única coisa. Está bem. Dúvidas? Ou querem ir ao caso prático já? Mais uma hora. Uma hora e 25 minutos. Posto isto, pode. Não é esta distância. Creio que não. Não é esta. Muito bem. Depois falaremos sobre o seu ponto, vamos acrescentar ao sumário. Esta é a parte em que estou à vossa disposição para tirar dúvidas. Os senhores até podem acrescentar algo que ficou subentendido, porque eu não falei de muita coisa, a pensar que seria complementado pela aluna que viria depois. Como é que se chama? Sandra Siriaco. Muito bem. Ela afinal ficou com outro encargo que não constava do plano de aula, mas vai constar. Qual é o ponto? O professor pediu foi que fizesse a leitura do acórdão de 24 de abril de 2013 do Supremo Tribunal Administrativo. De 24 de? 24 de abril de 2013. E que fundamentasse como a interpretação do número 3 do artigo 22 da Lei 35/2014. Muito bem. Então, vamos reprogramar as aulas de forma que os alunos fiquem com a parte mais interessante, do ponto de vista prático, do ponto de vista de preparação. Está sentado no chão? Olha, Há duas cadeiras aqui. Paulo, anda cá. Há duas cadeiras ali, nessa fila. Aqui. Mas pode sentar-se aqui, porque não? Pode sentar-se ali. Feitas essas considerações, vamos para a resolução do caso prático e depois a enunciação da lista de questões relevantes para a preparação para o exame e a seguir teremos a explanação da Sra. Cília aqui sobre a interpretação do artigo 22 da Lei 35/2014, no dia em que se põe a questão de saber como é que uma pessoa com um vínculo de trabalho, um vínculo de emprego público e com um estatuto especial do que ela vai falar, se relaciona com outras atividades fora da lista das suas tarefas. Será que está vinculado a exercer apenas aquela função naquele serviço, ou pode fazer uma perninha fora, fazer um servicinho fora, quer em função pública, quer em função privada? É esse o tema que a vossa colega vai nos expor e vamos, se houver tempo, discutir. Era bom que houvesse tempo. Passemos para a hipótese prática que temos em tela.
Manuela foi, e era bom que se virasse a câmara para temos um operador de câmara aqui, mas tem de olhar para o visor, como é que vai? Quem é que é assistente da realizadora aí? Ou da realização? Apanha? Ok. Meus caros alunos da distância que estão em casa, é este o caso prático que podem começar a resolver. O contrato que regulava designadamente as condições que presidiam ao desempenho das funções de Manuela, vão ler, foi firmado pelo Vice-Presidente em nome do Presidente, bem como pela Doutora Manuela, em 1 de fevereiro de 2019. O vínculo é a termo resolutivo incerto. O fundamento invocado foi o da necessidade de substituição do anterior diretor executivo, Manuel, que no mês anterior fora considerado definitivamente impedido para o exercício da referida função. Verificando-se a circunstância de cuja existência se fazia depender a cessação do vínculo laboral, está mal, a cessação do vínculo laboral, a diretora, onde é que está? A diretora executiva Manuela foi formalmente admitida pelo vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja. Cinco minutos de reflexão e apontamentos para imediatamente a seguir atacarmos o nosso caso prático. Leitura atenta e concomitante tomada de apontamentos em tópicos aos alunos da distância que não estão presentes aqui na sala, fisicamente. Eu vou depois disponibilizar o caso prático na plataforma do vídeo. Pode passar muito. Isso é acreditação. Depois dos 5 minutos de reflexão, vou pedir ao assistente de realização que direcione a câmera para o meu rosto. Tomem nota. Depois vou direcionar as perguntas aos alunos que tenho aqui na lista, aleatoriamente. Portanto, preparem-se. Vou pedir ao primeiro aluno que faça um enquadramento geral do caso prático. Ao segundo aluno que resolva, parágrafo por parágrafo, o caso prático. Vai isolar o Instituto, definir o Instituto e situá-lo na dinâmica do caso prático. Assim sucessivamente até terminar a resolução do caso prático.
Faça o favor de virar isso. Obrigado. Senhora Sara Lima, faça o favor de fazer um enquadramento da hipótese. O enquadramento geral da hipótese. O enquadramento geral da hipótese, do caso prático. Uma espécie de enquadramento fáctico. Que factos são esses, que hipóteses são essas, em termos de institutos jurídicos. E depois atacamos, os alunos já foram esse trabalho. É uma espécie de resumo introdutório. Temos só mais um minuto. Oferece? Oferece para fazer o enquadramento? Sara Lima, quer adiar a sua intervenção para mais tarde? Bem. Curto enquadramento, resumido e introdutório. Silêncio. Eu fiquei de Manuel como diretor executivo do IPDES. Este contrato foi firmado pelo vice-presidente, na data em que está inscrita no exercício, e foi em termo resolutivo e incerto, ou seja, estava dependente de uma determinada condição. Condição essa que toda invocada pela necessidade de substituição do diretor executivo Manuel, que tinha sido considerado definitivamente impedido para o exercício da função. Esta é a condição que faz resolver o contrato. E aqui mostra que, verificada esta circunstância, ou seja, a tal circunstância que fazia a tal resolução do contrato,
que ela terá sido formalmente demitida. E aqui acho que a questão a verificar é realmente se foi de forma correta e qual é que é realmente a causa que foi a depender deste contrato. É ter demissão. Muito obrigado. Agora vamos especificamente resolver o caso prático. Ponto por ponto. No primeiro parágrafo, fala-se na nomeação da diretora executiva do PEBEJA, de Manuela. Comentários. O que é a nomeação? Está estipulado no artigo 41. Quem falou? As formas de nomeação, artigo 41. A nomeação desta forma de despacho pode consistir na declaração de concordância com a proposta de afirmação anterior, que neste caso faz parte do direito do ato. Número 2. O despacho de nomeação coloca a referência às normas legais habilitantes e à existência de adequado gabinete orçamental. Qual é a diferença? Muito obrigado. Como é que se chama? Daniel. Qual é a diferença entre contrato e nomeação? Natasha Barata. Natasha Marques Barata. Onde é que ela está? Qual é a relação entre nomeação e contrato? Seja ele qual for esse contrato. Primeira diferença entre nomeação e contrato. Primeiro, mais intuitivamente captável até. Qual é? A taxa. Passa a sua vez a outro. Muito bem, Sara? Tem a ver com o caráter unilateral e Unilateral. Qual é que tem caráter unilateral? unilateral é nomeação. Caráter bilateral? O sinalagmático. Mas a unilateralidade do contrato, ela é radical, total. Ou seja, alguém pode ser nomeado à força. Então, onde é que termina a unilateralidade do contrato? A dependência da aceitação da nomeação. Da nomeação, melhor dizendo. Onde é que termina a unilateralidade da nomeação? Na aceitação. Como é que se processa a aceitação na função pública? Quem fala mais alto? Posse. Através da posse, do ato formal de posse. A posse, alguém pode ser nomeado unilateralmente, sem a sua concordância, mas o entrar em funções depende da sua aceitação, que se manifesta através do ato formal de posse. Há um termo de posse que é lido e assinado. É a partir desse instante que podemos dizer que tomou posse do cargo. Até lá é uma nomeação cuja operacionalização ou cuja eficácia dependerá sempre da aceitação do nomeado. No segundo parágrafo, temos uma versão contraditória, não sei se já repararam. Começamos com nomeada, Manuela, depois falamos em contrato. Contrato que regulava designadamente as condições que presidiam ao desempenho das funções de Manuela, foi assinado pelo vice-presidente em nome do presidente, bem como não podia deixar de ser, pela doutora Manuela, que foi a pessoa que foi contratada ou nomeada, de acordo com as expressões que nós temos aqui, no dia 1/2 de 2017. Em que é que ficamos? É contrato ou é nomeação? Se for contrato, se for nomeação, qual é a via que deve ser seguida?
Se for contrato, qual é a via que deve ser seguida? Se for nomeação, diremos que o segundo parágrafo é um lapso. Tem que ser corrigido. Não se trata de contrato, mas de nomeação. E é preciso o ato de posse, e é preciso isto, para que o iter procedimental seja integralmente cumprido. Mas se for contrato, o que é que deve ser feito? Ali sim, temos a assinatura necessária, sempre será necessária, nos dois casos, da doutora Manuela. No caso da nomeação, a sua assinatura será necessária para, no ato de posse, tornar efetiva essa nomeação, eficaz essa nomeação. Se for um contrato, será, obviamente, também necessária a assinatura da doutora Manuela, porque é um contrato bilateral entre a administração pública, por um lado, e a doutora Manuela, por uma pessoa individual. Mas falamos aqui, não sei se já repararam, na assinatura pelo vice-presidente em nome do presidente do Instituto Politécnico de Beja. Estou aqui a reportar a figura já estudada anteriormente. Delegação de poderes, ou talvez nem tanto, de firma. Quem falou? Muito bem. Qual é a diferença entre delegação de firma e de competência, já agora? A firma é só quando, por exemplo, a pessoa X permite à pessoa Y submeter um documento. A delegação de poderes é sempre tornar poderes disponíveis. Tem poderes de fazer alguma coisa, mais do que assinar um documento. Está bem. Portanto, delegação de firma versus delegação de competências. O vínculo é a termo resolutivo incerto, diz o enunciado. Em que é que consiste essa expressão? Termo resolutivo incerto. Vou para a turma presencial e pergunto à senhora Wanda Mestre, onde é que ela está? Onde é que ela está? Wanda Mestre. Termo resolutivo incerto, o que é? Era coisa, porque você estava falando há pouco que quando X pessoa veio, eu dou-lhe X coisa. Eu não farei assim. É algo que vai acontecer, mas nós não sabemos quando. Mas o que é que vai acontecer? Esse dito, no momento, não é incerto. Sim, mas qual é a diferença entre termo resolutivo e termo suspensivo? Tem razão no caráter incerto do evento, mas ainda não me explicou qual é a relação entre termo resolutivo e termo suspensivo. No termo resolutivo, o direito termina quando acontece No suspensivo, não pode ser feito até qualquer evento. sendo certo que esse evento é incerto. É futuro e incerto. Muito bem. O fundamento invocado foi o da necessidade da substituição do anterior diretor executivo Manuel, que no mês anterior fora considerado definitivamente impedido para o exercício da referida função. Agora estamos completamente instalados no território contratual. Esqueçamos da nomeação e vamos instalar no contrato. Houve um contrato que nomeou a fulana de tal para o cargo X, para a função X.
tendo em consideração essa determinante imposta no parágrafo 1, 2, 3, terceiro parágrafo do caso prático. Manuel, no mês anterior, fora considerado definitivamente impedido para o exercício da referida função. Acho que, quando alguém leu o processo que eu tinha falado da Lei 35/2014, falou dos pressupostos que devem orientar a opção por uma ou outra figura contratual. Há requisitos. Será que esses requisitos estão preenchidos no nosso caso prático? Alguém que vai ser substituído foi anteriormente considerado definitivamente impedido para o exercício dessa função, por exemplo, tem uma doença incapacitante que lhe impede de regressar ao trabalho e opta-se por que figura contratual. Neste caso, termo resolutivo incerto. É legítima essa forma ou teria de ser outra? Diga, Miguel. Temos que confirmar os requisitos que estão constantes no artigo 57, por causa dos fundamentos para a aprovação do contrato de trabalho de pessoas públicas a termo resolutivo. Nomeadamente, número 3, onde indica que o contrato de trabalho de pessoas públicas só pode ser celebrado a termo resolutivo incerto nas situações previstas nas linhas A a B e do F K pelo número desde o artigo 57 do contrato. Não me explicou nada, mas tem de ler esse preceito, para os quais remeteu o artigo. Mas não interessa. O que é que diz? Falamos do artigo A a B, que diz substituição direta ou indireta de trabalhador ausente, ou que por qualquer razão se encontra temporariamente impedido de estar no serviço. Temporariamente impedido, não definitivamente impedido. Acompanhar-me? Sim. Não há problemas, não há dúvidas. Repito, por que razão não está preenchido um dos requisitos essenciais para a opção a favor do termo resolutivo incerto? Vou perguntar outra vez a quem? Carlos Leitão. Carlos Manuel da Conceição Leitão. Qual é o preceito? Só para ver se estavam atentos. Qual é o preceito de lei em que se pode fundamentar para a rejeição da solução proposta no caso prático? A legislação já está nas vossas mãos, já têm posse das leis, que ninguém apareça nas provas orais com a clássica desculpa de que se esqueceu da legislação. Se não houver ninguém que empreste a legislação, ele vai ter de debitar aquilo que sabe sobre as leis, cada artigo que eu indicar. Ou decora as leis todas, ou leva as leis. Daniela Sobral Inácio. Será algum desses 5? Será algum do 5 do artigo 57? Será algum do 5 do artigo 57? Você está um bocado baralhada, professor.
Só estava a ver se estavam bem. Não estavam. Lá atrás não sou bem. Miguel Graça pode repetir os preceitos que indicou. Então era nos termos do número 3 do artigo 557. E a remissão para Ele requer efetivo para o número 1 da linha A a B e depois do R a K. de que artigo? 57. Era isto que o professor estava a perguntar. Qual era A base legal. Sim, disse que eu não tinha 57 no 5. Acho que era só o que Número? Sim, estou baralhada. Número 5. Sim, estou baralhada. Baralhei. Muito bem. Verificando-se a circunstância de cuja existência se fazia depender a cessação do vínculo laboral, a diretora executiva, Manuela, que tinha sido contratada, foi formalmente demitida pelo vice-presidente de Beja. Quid juris? Professor, ainda fiquei com uma dúvida ali do parágrafo. Então, como era definitivamente impedido, teria que ser sem termo de vínculo. Sim, sim. Sem termo? Claro. Porque só se justifica essa opção na medida em que a pessoa que tinha sido substituída foi impedida temporariamente. E eu explicitei que fora considerado definitivamente impedido. Foi um estratagema que eu usei para ver se os alunos estavam atentos ao fenómeno. Porque se conhecem a base legal e não existe esse pressuposto de temporalidade, é claro que a solução não podia ser compaginável com aquela que consta dos casos práticos. Agora, o último parágrafo. Qual é a figura jurídica que sobressai nestas linhas parágrafos? Miguel, graças. Tecnicamente, está a invocar a questão do despedimento, foi admitido. Sim. E temos efetivamente o artigo 258 que fala do despedimento com justa causa. Há que obedecer às circunstâncias previstas no 297, com dois seus fundamentos. Uma vez que isto não se enquadra, o despedimento lá aqui um motivo legal para o despedimento, isto tem que ser enquadrado sim no contexto da caducidade do contrato. Uma vez que base legal? Será o 291. Só? Pode ler o 291? 291 é como situações de caducidade. O vínculo de emprego público caduca, nomeadamente nos seguintes casos. Linha A, uma verificação do seu tempo. Pode mostrar mais uma vez?
294, o que é que diz? Tem a questão da caducidade do contrato de trabalho em funções públicas em termos de certo. Sim. Tem plano. Pode ler. O contrato de trabalho em funções públicas em termos de certo caduca quando, prevendo a ocorrência do termo, o empregador público comunica ao trabalhador a data de cessão do contrato. Quando a diferença mínima de 7, 30 ou 60, conforme o contrato tenha durado, se houver 6, de 6 meses ou 2 anos, por período superior respectivamente. Tendo-se a situação prevista na linha I, do artigo 57, que igual a contratação, portanto, tem de fazer um link entre 291 e 294 para extraírem a solução final do caso prático. Portanto, é o instituto de caducidade que deve ser invocado aqui e não de qualquer demissão ou despedida. Resolvido o que foi o caso prático, vamos propor aos alunos que tomem nota das seguintes questões para efeito de preparação para o teste, para o oral. Já está. Como a matéria que saiu no primeiro teste e a matéria que saiu no segundo teste fazem parte do programa, vou começar por aí. A primeira parte do curso, até esta última parte que não fez parte de qualquer teste. Portanto, a última parte das lições não integrou qualquer teste, obviamente. O teste de avaliação aconteceu antes do fim do programa, antes da conclusão do programa da unidade curricular. É normal que haja uma parte que só possa ser discutida nas orais finais de junho e julho. Vou falar telegraficamente e não me obriguem a repetir. E vocês não têm de escrever tudo, basta os sinais. Se é administração pública, não têm de escrever a administração pública, AP é suficiente, poupam tempo e resolvemos a questão rapidamente. Eu tenho 20 minutos para debitar essas questões todas. Os alunos da turma presencial é que têm medo de escrever, porque estes vão ter acesso à gravação. Ou não? Ou não. Mas tem havido regularidade, não é? Houve uma falha, ouvi dizer que houve uma falha. Troquei as peças. Sim, senhor. Eu não abri o e-mail, hein? Só vi a primeira, o cabeçalho e percebi logo onde é que eu estava. Mas o que é que aconteceu? Colocou a aba dia 4 de abril no dia 6 de junho. 5 de junho. Em vez de estar ao dia 5 de junho, colocou o dia 4 de abril. De abril. Muito bem, está muito atualizado. Administração direta do Estado. 2. Administração indireta do Estado. A partir daí não vou enumerar os tópicos. Administração autónoma. Associação pública. Igrejas, universidades públicas. Quero saber qual é a natureza jurídica dessas instituições. Ordens profissionais versus associações sindicais, ou seja, a relação entre uma ordem profissional e uma associação sindical.
autarquias locais, natureza jurídica e sistema de governo. Dentro da autarquia local, quer saber qual é a natureza jurídica dessa instituição e qual é o sistema de governo reinante nesse mundo autárquico. Regiões administrativas versus regiões autónomas. Pessoa coletiva de mera utilidade pública. Pessoa coletiva de utilidade pública administrativa. PC, utilidade pública administrativa. Centralização administrativa. Descentralização administrativa. Concentração. Desconcentração. Delegação de competências. Figuras afins de delegação. Onde entra, por exemplo, a delegação tácita e a delegação de firma. Subdelegação. Subdelegação. Tutela, 2 pontos, o abrir chavetas, abrir chaveta, de legalidade, de mérito, integrativa, inspectiva, sancionatória, revogatória, substitutiva. Superintendência. Princípio da legalidade. Dentro do princípio da legalidade, abrir chaveta. Preferência de lei. Reserva de lei. Dentro da reserva de lei, abrir outra chaveta, a seguir, aliás, precedência de lei e reserva de densificação normativa. Outra questão, preferência de lei no contexto do bloco de legalidade. Preferência de lei no contexto de bloco de legalidade. Princípio da separação de poderes. Dentro deste princípio, analisar a questão da reserva de jurisdição face à administração. Reserva de jurisdição face à administração. Reserva de administração face à jurisdição. Reserva de legislação face à administração. Reserva de administração face à legislação. Princípio da legalidade, já vimos. Agora, imparcialidade, enquanto princípio. Igualdade. Em cada um dos princípios ou dos temas, nas provas orais, quero a sua definição, a sua contextualização, a sua relação com outros institutos, afins ou distintos, e a base legal que sustenta cada uma das figuras jurídicas. Princípio da igualdade. Não se esqueçam do sentido positivo e do sentido negativo do princípio da igualdade. Princípio da boa-fé. Princípio da tutela
da confiança. Princípio da unidade da ação administrativa. Que contrasta com o princípio da descentralização e o princípio da desconcentração. Princípio da descentralização administrativa versus princípio da subsidiariedade. Princípio da proporcionalidade nas suas três dimensões. Falo da necessidade, da adequação e da proporcionalidade de stricto sensu, chamada também razoabilidade. As três dimensões do princípio da proporcionalidade, mais as bases normativas na Constituição e no CPA. Princípio da administração aberta, princípio sobre a administração eletrónica. Aqui vamos esmiuçar todos os princípios e subprincípios escondidos no CPA a respeito da administração eletrónica, parte do artigo 14, não se esqueçam, mas vai também para outros preceitos, lembram-se, sobre, por exemplo, o prazo que conta para notificação via e-mail, por exemplo, está tudo dentro da administração eletrónica. Discricionariedade administrativa, e aqui falo da discricionariedade de ação, de escolha, e a discricionariedade criativa. Repito, discricionariedade administrativa nas suas três valências conhecidas: ação, escolha e criação. Constituição, modificação e a extinção da relação jurídica de emprego público. Quero que façam o enquadramento jurídico da relação jurídica de emprego público, a começar pela Lei 35/2014 e pela Portaria 83/A/2009, alterada pela Portaria 145/A/2011. E é no interior desses diplomas que vamos navegar na procura de solucionar questões levantadas no âmbito da relação jurídica de emprego público. Quanto à Constituição, qual é a diferença, qual é a relação entre nomeação, contrato e comissão de serviço? Indicando rapidamente, sem gaguejar, os preceitos atinentes a cada um desses institutos. Nomeação, contrato e comissão de serviço. Dentro do contrato, temos de analisar o contrato de tempo indeterminado, o contrato a termo resolutivo certo, a termo resolutivo incerto, base legal, já vimos hoje, andamos no artigo 57 e 60 da Lei 35/2014, cláusulas acessórias, motivo, elemento, base de partida da nossa aula de hoje, cláusulas acessórias. E depois temos a cessação da relação jurídica de emprego público. Cessação da relação jurídica de emprego público. Na nomeação, como é que se dá, quando é que se dá? No contrato, como é que se dá e quando é que se dá? E como é que se dá? Na comissão de serviço, quando é que se dá e como é que se dá? A cessação da relação jurídica de emprego público. Jurisdição competente. Procedimento concursal para recrutamento. Artigos 33 e seguintes da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas.
Contrato de serviço para o exercício de funções públicas. Contrato de prestação de serviço, quer dizer, para o exercício de funções públicas. Dentro desta modalidade temos duas. Quais são? Contrato de avança e de tarefa. Funções do Estado. Quais são as funções primárias do Estado? Quais são as funções secundárias do Estado? Primárias, política e legislativa. Secundárias, jurisdicional e administrativa. Administração pública em sentido orgânico. Administração pública em sentido material. Administração pública em sentido formal. Administração agressiva versus administração de prestação. Direito administrativo, o que é? Relação entre direito administrativo geral e direito administrativo especial. Características fundamentais do direito administrativo. Vamos falar do caráter jus-publicístico, ou seja, da pertença ao grande ramo do direito público. Critérios de qualificação de um ramo do direito como direito público ou direito privado. Critério da natureza dos sujeitos, critério da posição dos sujeitos, critério do interesse prosseguido. Qual deles é que elegem como critério determinante? E em que é que consiste cada um desses critérios? Caráter imutável do direito administrativo. Caráter novo do direito administrativo. Caráter fragmentário do direito administrativo. Do objeto do direito administrativo. Podemos falar em direito administrativo igual a lacuna, igual a abertura. Podemos falar em abertura do direito administrativo, em lacuna natural do direito administrativo. Quais são os méritos da codificação? Da codificação do direito administrativo. A codificação pode ser total ou basta uma codificação parcial do direito administrativo, como temos hoje. O CPA é um código, mas não abrange todo o direito administrativo. Funções do direito administrativo. 3 teorias, lembram-se? Objetivistas, subjetivistas e híbridas. Fontes do direito administrativo. O que é uma fonte do direito em geral? E qual é a hierarquia das fontes do direito administrativo? Análise da lista das fontes do direito administrativo. Constituição da República Portuguesa, convenções internacionais, ou tratados internacionais, leis ordinárias, regulamentos administrativos, costume, secundum legem, praeter legem, contra legem, jurisprudência, doutrina. Quero saber se todos são fontes de direito ou só alguns é que são e porquê é que são apenas alguns e não outros. Relação entre direito administrativo e direito penal. Semelhanças e similitudes. Relações entre direito administrativo e direito privado. À cabeça, direito civil. É problemática dos chamados direitos transversais. Administração periférica do Estado.
Prazo para aceitação da nomeação. Administração independente. Gestão pública e gestão privada. Como é que se relacionam? Perguntei há bocado sobre o caráter do sistema de governo vigente nas autarquias portuguesas, o mundo autárquico. Mas faltava completar a pergunta: qual é o sistema de governo segundo a Constituição formal, escrita, esta que temos, e qual é o sistema de governo nas autarquias segundo a Constituição, a chamada Constituição não oficial? Aquela vivida na prática, mas que não encontra respaldo no texto normativo da Constituição. Características da função legislativa. Generalidade, ponto de interrogação. Abstração, ponto de interrogação. Espaço para a chamada lei medida aqui. Já falamos em generalidade versus generalidade e abstração. Como é que se compreende a implantação da chamada lei medida no ordenamento português? É uma contradição insanável ou sanável? Direito administrativo versus direito da polícia. Da polícia. Sabem que há um direito administrativo especial, chamado direito da polícia, que regula apenas essas questões. Portanto, é dizer que o direito administrativo é geral e o direito da polícia é um ramo especial do direito administrativo. Tal como o direito do ambiente, por exemplo, é um ramo especial do direito administrativo. Isenção das reais comunidades. Sim, sim, sim. Será que, e é a nota final, será que podemos considerar o direito administrativo como um direito constitucional concretizado? E voltamos à questão clássica, colocada no século XX na Alemanha e com plena pertinência hoje no direito português. E o aluno é convidado a mostrar na Constituição e na lei ordinária por que razão é que se diz que o direito administrativo não é outra coisa senão o direito constitucional concretizado. É fácil. Basta lerem os vários, imensos, profundamente importantes princípios ou disposições constantes da Constituição e que regulam toda a área do direito administrativo e que condicionam também toda a legislação infraconstitucional que, sobre a matéria do direito administrativo, vai sendo produzida. Se esta matéria e a de hoje forem trabalhadas com profundidade pelos alunos, creio que é só chegar e debitar a vossa ciência,
Porque eu acredito que o aluno do primeiro ano de Direito Administrativo que saiba, que domine essa lista de questões que eu coloquei, está apto a enfrentar em qualquer universidade e em qualquer profissão pós-licenciatura no Direito Administrativo. Selecionei as questões que me parecem mais importantes. Mas é importante que estudem com profundidade as questões. Tentem sempre ter ao lado de cada questão a base legal e saibam interpretar competentemente essa base legal. Não decorem apenas, façam um exercício de relação entre conceitos. E ali vamos ter uma... Já estou a arrumar a mala, ainda temos uma aula. Faltam 20 minutos. 20 minutos onde teremos a ocasião, quiçá o privilégio de ouvir a nossa aluna Sandra Cirio expor de forma competente o tema que vos anunciei no início da aula. Faça o favor de pôr a sua cadeira aqui e sentar-se para olhar para frente. Não, e olhe para frente. Vai ter 10 minutos para expor a sua matéria. Bem, no seguimento do pedido por parte do professor, de forma a lançar o mote para debate em aula, que consiste na leitura do Acórdão de 24 de abril de 2013 do Supremo Tribunal Administrativo, na primeira secção, o professor pediu principalmente foi que opinasse sobre o mesmo e que fundamentasse com base na interpretação do artigo 22º, número 3 da Lei 35 de 2014. Então, vamos fazer um breve resumo, porque creio que a turma da distância toda viu o acórdão e é realmente um bocadinho extenso para nós estarmos aqui com 10 minutos não conseguimos. Portanto, analisando os factos, A propôs ao Tribunal Administrativo Fiscal do Porto, contra o Instituto Politécnico e o Instituto Superior de Engenharia, a ação administrativa especial, pedindo a declaração de nulidade ou a anulação do ato do Instituto Superior de Engenharia, que, com o fundamento na violação das obrigações que o autor assumiria quando requeriu a sua passagem ao regime de exclusividade, lhe ordenou a reposição de uma parte... Eu é que falo depressa. Eu tenho um bom professor. Lhe ordenou a reposição... O teu professor disse que tinha 10 minutos, tem que ser rápido, não é? Pode ser. Obrigada. Lhe ordenou a reposição de uma parte de remuneração oferida nessas condições, alegando que essa ordem era ilegal, já que por um lado carecia de fundamentação, por outro padecia erro nos seus pressupostos. Não constituía a violação daquele regime acumular a função docente com a sua propriedade, com a gestão da sua propriedade agrícola e, finalmente, traduzia-se num abuso de direito, visto de ter sido assegurado que o regime de exclusividade não implicava a renúncia àquela forma gestionária. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a ação improcedente, não só por considerar que o ato impugnado estava fundamentado, o autor pôde perceber-se do itinerário cognitivo e valorativo que o determinou, como não sofria de erro nos seus pressupostos. O recorrente sabia que, ao requerer a dedicação exclusiva em 2004, estava a renunciar para exercer qualquer função remunerada nos anos 2003 e 2004, exerceu a atividade de empresário agrícola pelo qual foi remunerado e não constituía abuso do direito ou se traduzia na violação do princípio da confiança, visto a administração ter agido no exercício de poderes vinculados e, por isso, não poder ser outra a sua atuação. A decisão que o acórdão recorrido confirmou, por, à semelhança do anteriormente sentenciado, ter entendido que o autor, ao gerir a sua propriedade agrícola, estava a acumular o exercício de funções
docentes com funções privadas remuneradas quando sabia que não o podia fazer, visto se ter comprometido a exercer a docência no regime de exclusividade e este regime ser incompatível com a acumulação das referidas atividades. Por isso, o ato impugnado não só não violava nenhuma das normas invocadas, como não se traduzia na violação de qualquer princípio constitucional. Sumariamente, por decisão do Supremo Tribunal Administrativo, ficou estipulado que, nos termos do Decreto-Lei 185/81, a docência dos professores era, por via de regra, exercida em regime de tempo integral, o que não os impedia de, para além da docência, exercerem outras atividades remuneradas, públicas ou privadas. Todavia, em circunstâncias especiais, poderiam exercer as suas funções em regime de exclusividade, do qual decorriam duas consequências. Por um lado, não podiam exercer, para além da docência, quaisquer outras funções ou atividades remuneradas, por outro, recebiam um subsídio remuneratório suplementar. Sendo certo que a violação das referidas limitações decorrentes daquele regime, para além das eventuais sanções disciplinares, implicava a devolução das quantias percebidas a título daquele subsídio. Constitui violação do regime de exclusividade do professor do ensino politécnico em regime de dedicação exclusiva, constituir-se empresário em nome individual e a oferir rendimentos provenientes da comercialização de produtos agrícolas sinergéticos da exploração agrícola que desenvolve em terras que é proprietário. Bem, isto depois de resumir muito rapidamente, como o professor disse, o acórdão e por forma a cumprir o que me foi solicitado em aula, com base numa leitura muito seca do número 3 do artigo 22º da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, vejo na posição de não concordar com a sentença preferida do acórdão canalizador. O artigo 22º parece-me, na minha opinião, permitir a acumulação do exercício de funções públicas com funções ou atividades privadas. Adaptando o artigo 22º à situação do docente do Instituto Politécnico a que se refere o acórdão, é facto que a atividade de gestão da sua propriedade agrícola não conflitua o seu desempenho em nada enquanto docente. E o que eu aqui quero dizer é que, na minha opinião, é possível a acumulação de funções ou atividades privadas, desde que, sempre e quando, respeite o disposto no número 3 deste preceito, ou seja, o exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas, desde que não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas, não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente ao das funções públicas, não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas e não provoquem prejuízo do interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Está avançado o debate. Pode sentar-se. Posso-me sentar no meu lugar? Responder às questões. Dúvidas colocadas, a colocar, certezas sobre o tema. Concordam com a Sra. Sandra Ciriaco? Não concordam? Por que razão? Concordam com o acórdão? Por que razão? Discordam por que razão? Dúvidas que queiram colocar sobre um conceito não explicado? A aula é vossa. Sim, mas também para animar o quadro. Animar. Eu estou animadíssima. Os senhores? Estou só para iniciar o debate. Sim. Eu queria começar por aqui. A questão da acumulação das funções públicas é um problema interessante. É regime de exclusividade. Ou seja, esta mesma pessoa estaria a ser remunerada através de um subsídio, ou seja, um acréscimo à sua remuneração base, para ser exclusivo, para ter aquela função em exclusividade. Parece-me aí que, efetivamente, a pessoa ter uma acumulação com outra atividade privada está realmente a violar essa disposição da exclusividade. É dizer, que as pessoas assim assumiu o outro. Quem é que corrobora essa informação? Ou essa afirmação? Quem é que a contesta? Eu não contesto um pouco, porque o artigo 20 diz que as funções públicas são, em regra, exercidas em regimes de exclusividade. Não tem que ser sempre. Não é obrigatório ser. E o número 3 do 22 é exatamente uma exclusão, uma exceção à regra. Obrigado.
já é interessante a posição que colocou, a argumentação que colocou. Vamos ver o que é que, se é consistente a afirmação feita pelo vosso colega Miguel Graça, de que ao optarmos pelo, aliás, será uma opção, o exercício de funções públicas, uma função pública em exclusividade, assumimos integralmente as consequências. Vamos partir do princípio que estamos no IPBEJA. Um docente pode ter um contrato, pode estar engajado num politécnico como assumindo uma das duas saídas, ou em exclusividade ou fora da exclusividade. Apesar de ter horário a 100%, pode prescindir da exclusividade. Pode prescindir, só para título de informação, só para saberem como é que na prática as coisas se passam. Já dei uma ajuda. O que é que podem me dizer para lá disso? Ainda temos muito tempo, temos mais 14 minutos. Só assim um breve comentário. Eu lembro de um professor meu antigo que, na altura, dava aulas num instituto público, num técnico também, e também numa universidade privada. Nessa situação, tinha a sua remuneração como trabalhador de funções públicas, e, portanto, estava autorizado a prestar essa mesma atividade numa universidade privada. Eu lembro-me que, quando propuseram a exclusividade, por motivos dos quais os motivos não queriam enquadrar, ele teve que realmente abandonar essa atividade porque era completamente incompatível. Lembro-me dessa situação da exclusividade, eles tinham o poder de receber mais tais subsídios ou não, acréscimo, inerente à exclusividade, ele teve que se abdicar das aulas de especialidade. Mas aí era na mesma, ou seja, continuava a dar aulas. Neste caso abandonou. Mas ele estava com a acumulação de função para a mesma situação, para a mesma atividade. Autorizada inclusive pela superioridade. Mas a mesma atividade. Sim, a mesma atividade. Docente. Conflitual. Em princípio. Porque normalmente as escolas querem o seu quadro e dizer que este é o meu professor. Há uma certa ciumeira a esse nível entre as instituições. E de acordo com o 22 Mas do primeiro, diz mesmo isto. No caso que o vosso colega relatou, é de alguém que é docente num instituto politécnico e agora faz uma perninha fora, uma atividade empresarial fora da sua área de serviço. Não conflitua com a sua área de serviço. Eu pergunto... É diferente. Não sei se é diferente. Estou a lançar achas para a fogueira apenas. Não vou interferir nessa vossa discussão. O que é que isso ajudou ou desajudou na argumentação que estava a tentar expender? Apenas estaria a reforçar aqui a situação da exclusividade que realmente obrigou, ainda que anteriormente tivesse sido aprovado a questão de ele poder dar aulas de assistência de docência no outro instituto, a questão da exclusividade obrigou mesmo ao abandono das outras funções e só em exclusividade prestar ao instituto politécnico. Mas esse seu professor, que por força desse estatuto da exclusividade abandonou a docência naquela instituição privada para se concentrar na pública, não poderia também exercer, por exemplo, ter uma quinta onde produz azeite? Neste caso, não tinha... Tem um monte de algures no Alentejo em que produz azeite puro, ecologicamente bem orientado. Tinha atividade de alojamento local, por exemplo, numa das propriedades. Diga, não percebi? Tinha alojamento local numa das propriedades, inclusive. Tinha a função de... Ou seja, sim. Junto com os familiares. Não pode fazê-lo? Teve que ver com a questão. É? Diga. Neste caso, a insegurança para ele, tomar uma decisão com alguma segurança, acabou por prescindir De tudo. a fim de não poder ter alguma repercussão, com medo de efetivamente ter esse problema.
Ora, quid juris. Quid juris. Não é quid juris. Quid juris. Juris. Não é uma questão meramente hipotética. Eu fiz de propósito, porque discute-se num certo território que eu não vou mencionar esta questão, e há colegas que estão muito receosos com os passos que devem dar. Se podem acumular essa atividade pública de ensino no instituto ou numa universidade com a atividade empresarial que não tem nada a ver com o desempenho da sua função docente. Nem a título da área científica que está a investigar e a lecionar, mas absolutamente fora do contexto. É algo que só por razões outras é que uma pessoa consegue acumular. Não tem, a título de vocação, não tem nada a ver com aquele professor. Mas ele não faz no horário que ele dedicou à docência. Ele tem, por exemplo, um fim de semana dedicado à sua quinta. Tem gente a explorar a quinta, ele aparece apenas para coordenar e, obviamente, recolher os proventos dessa exploração. Tem uma posição mais de coordenação e de recolha de recursos financeiros. Mas, professor, se fosse, ele como está coletado em nome individual, se calhar acarreta essa explicação do grupo. Mas se ele tivesse coletado como firma, como uma empresa, teria o mesmo caminho? Se não me engano, sócio maioritário, gerente ou empresário em nome individual é uma coisa, acaba por ser. Mas também não estás a falar, não dizem que ele é individual ou não é empresa. Atenção, quem quiser falar tem de levantar o braço e dizer o nome. Assim aproveitam logo para que os colegas da turma presencial os conheçam. Este é um momento de interação que nós estamos a tentar cultivar. Como é que se chama? Carlos Passarinho, para a turma toda. É quem está a falar, mas agora vai ter de falar de uma forma estruturada. Eu não ponho em causa se ele está coletado em nome individual ou não. Porque a acusação diz que ele fez. Não há nada que prove que ele fez. Estás a referir-te ao acórdão? Sim. Leste o acórdão íntegro? Não, estou falando das alegações. Da parte das alegações vindas por parte do Instituto, não acusam de ele ser individual, mas ele, na defesa dele, não diz que é individual ou não. Mal feito. Mas vistos o que está lá relativamente aos valores que ele... Sim, os 27.000 qual é o imposto? Qual é o imposto? O imposto que ele tem de pagar? Não, ele paga esse valor e está coletado aqui. Isso é referente a quê? É o IRC? Pode não ser o IRC. Não, lá no código diz IRC. É IRS. Não, está IRC. IRC, isso significa o quê? Ele é financiado. Mas pode ser com 5 anos. Mas a questão que eu coloco aqui é: pode ser com 5 anos. se tivesse uma empresa, se também teria. Falem cada vez, por favor. Também teria que explicar isto. Se também seria o mesmo calçado que está coletado, em vez de ser em nome individual, ser como firma. Não sei se estou a fazer assim. Aqui não dá para estar à atividade agrícola diretamente, mas tem uma função de gerência da sociedade, acaba por ter uma função. Sim, vai dar igual, vai dar igual. Sim. Isto é uma função estatal. Nome? Chega. Era essa Chega. questão mesmo que eu ia colocar, porque ele acaba exercendo outra função Acaba mesmo, que é é o gerente. a mesma coisa, Ele é vai dar remunerado pela empresa dele como gerente. Então acaba por exercer outra função dele. Embora que eu não concorde, porque é que um trabalhador da função pública não possa exercer outras funções. Eu não concordo, mas é pouco tempo. Mas a partir do momento que aquilo assim Sim, mas a partir do momento em que ele assina os contratos de exclusividade, ele sabe que tem aquele contrato. Sabe que tem aquele contrato, tem que cumprir com aquilo que lá está. Pode dizer se eu posso concordar ou não, é? Eu não concordo. E também nem é a minha opinião, não é? Até mesmo funções derivadas, os contratos têm um regime de sociedade associada. Inclusive, que os impede de uma atividade similar
ou empresas com atividades similares, ou até mesmo qualquer tipo de outras funções, mesmo não sendo atividades similares. Há muitos contratos privados que trabalham em São Paulo, inclusive com condições totais. Conhece um caso? Fora da área concorrencial, conhece um caso? Fora da área concorrencial, ou seja, Sr. Carlos Passarinho, fora da área concorrencial significa que o exercício de outra função não entra em concorrência com aquela empresa, ou seja, não produz o mesmo conhecimento que a empresa exige. Conhece um caso em que fora da área concorrencial essa exigência contratual existe? De impor a exclusividade total ao trabalhador privado? Não recordo da abrangência total, mas deu-me a ideia sim, porque a sensação que pedia qualquer outro tipo de atividade. Era para pedir-lhe um exemplar desse contrato para nós analisarmos nos exames. Não conheço. Conheço sim. Os alunos da última fila estão muito entusiasmados, estão a inventar uma aula particular lá atrás. Isso faz ruído. Na turma, na aula da distância, podemos controlar isso. A não ser o caso da filha da senhora Sara Lima, que vai se licenciar daqui a 2 anos. Eu tenho uma filha bebé, mas que participa nas aulas como todos os alunos. Diga. Diz então, regime de exclusividade. O trabalhador desempenhará as suas funções em regime de exclusividade, não podendo, em consequência, exercer quaisquer outras funções por conta própria ou em regime de subordinação jurídica, constituir falta grave de violação da responsabilização. Isto está bem acordado a nível privado, cuja cláusula impôs isso. E o trabalhador aceitou não só a exclusividade, como também a proibição de exercer quaisquer outras funções, e esse tipo que assinou. Agora, num contrato de trabalho para exercício de funções públicas, nessa hipótese não veio taxativamente clausulado isso. O nosso único recurso é o artigo 22 da LGTFP. Demoro muito a pronunciar essa sigla. Mas o nosso desafio é sacar essa informação da exegese do artigo 22. Será suficiente isso? Eu tenho dúvidas. Sinceramente tenho dúvidas que o artigo 22 proíba totalmente o exercício de quaisquer funções privadas, por exemplo, a um docente do Instituto Politécnico de Beja, tendo em consideração o padrão dos contratos. Há uma minuta dos contratos que não costuma dizer nada disso. E é o caso deste contrato. Se vai para o 22, é porque o contrato não dispõe. O contrato é uma fonte de direito no negócio em causa. Se disser tudo. Se não disser, vamos ter de ir à lei. E o nosso desafio enquanto alunos da solicitadoria de direito administrativo é saber se o artigo 22 comporta exatamente essa interpretação que decorre do contrato coletivo. Tem um contrato, é um princípio dispositivo que nos permite pôr no contrato quase tudo o que nós quisermos. Basta eu assinar. A não ser que tenha a ver com outros valores, mas valores disponíveis podem ser disponíveis, podem ser colocados, podem ser dispensados no contrato. Mas aí o contratado aceita. Pode não gostar, mas a partir do momento em que assinou o contrato, pode continuar a gesticular, mas a protestar, mas ele assinou. O que não se passa com os contratos públicos, os contratos para exercício de funções públicas. Muitos deles não contemplam nada disso. Apenas dizem que há um vínculo. Há uma exclusividade. O nosso desafio é saber como interpretar o critério da exclusividade. E será a abrangência da exclusividade será total? Eu tenho dúvidas. Eu estou mais virado a pensar, estou mais virado a contestar a opinião dominante nesse acordo. Atenção, não é a opinião dominante em toda a doutrina. Há quem pense que também há
há uma utilização, há uma interpretação exagerada do teor do artigo 22, mas isso é típico da nossa função enquanto juristas. Como se diz, quando há dois advogados, há duas opiniões, três, há três, quatro, há quatro, mas no fim fazemos as contas e vemos qual é a orientação mais forte, mais segura, mais estruturada, mais lógica. Essa é que vence. Podemos ter 1000 opiniões, mas vamos continuar a discutir também nas provas orais. Também nas provas orais. Vamos continuar a discutir este tema, até onde for possível chegar a uma conclusão. Infelizmente, neste semestre já não teremos uma conclusão final. Talvez no segundo semestre, se nós todos cá estivermos, o Direito Administrativo 2, talvez ali possamos desenvolver isso. Tenham todos um bom dia e sejam bem-vindos a Beja.